Boa tarde, eu sou a Ana Júlia, do grupo PET Química, do Instituto de Química de São Carlos, e juntamente com os membros Giovana Maziero e a Cristina Peixoto, a gente vai apresentar o terceiro episódio do nosso projeto Fala PET com o tema Mulheres na Ciência. E para falar desse assunto, a gente decidiu trazer duas convidadas muito especiais, a Thais Lapa e a Andréa de Camargo. A Thais Lapa é professora adjunta do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Campinas, a Unicamp, 2019, com a tese intitulada O Gênero do Trabalho Operário, Condições de Trabalho, Divisão Sexual e Práticas Sociais em Indústrias Metalúrgicas dos Segmentos Automotivos e Eletroeletrônicos. A Thais trabalha com temas relativos às áreas de Sociologia do Trabalho e Relações Sociais de Gênero e tem publicações nessas áreas. A Andréa de Camargo atualmente é professora associada do Instituto de Física de São Carlos, o IFISC, e tem experiência nas áreas de ciência de materiais e física com ênfase em propriedades ópticas e espectroscópicas de matéria condensada. Em 2007, ela foi contemplada com o Prêmio L'Oréal for Women in Science Brasil e nomeada membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências de 2008 a 2013. Em 2016, ela passou a entregar o grupo de trabalho sobre questões do gênero ligado à Sociedade Brasileira de Física, a SPF. Eu gostaria muito de agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite para fazer parte desse projeto do PET e é um grande prazer tê-las conosco. E aí, para começar, eu gostaria de pedir que cada uma falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, o que motivou vocês a seguirem a carreira acadêmica e se teve alguma mulher, né, alguma figura feminina que acabou inspirando vocês nessa trajetória. Se a professora Andréa quiser começar e depois a Thais. Obrigada, muito obrigada por esse convite, né? Eu fico lisonjeada por poder contribuir com vocês. Para te dizer a verdade, eu sempre tive uma inclinação assim para ciências exatas. Eu sempre gostei desde pequena, né? Eu gostava muito de matemática, da física, da química, em particular da química, né? Tanto que eu sou formada em química também. Pouca gente sabe disso. Eu dou aula na química, né? Dou aula de física, mas eu sou bacharel em química, formada por Araraquara. E eu devo dizer, sim, que quando eu estava no colegial, eu realizei todos os meus estudos na escola pública, né? Uma coisa da qual até me orgulho, tá certo? E eu devo dizer que quando eu cursava o colegial na escola pública em Araraquara, eu tive uma professora que foi uma grande motivação para mim, uma professora de química chamada Dilma, né? Que realmente tinha o dom, ela era realmente espetacular, essa mulher realmente me fez optar por fazer química. E aí tinha não, temos na nossa família uma prima, né, que é professora de química da Unesp em Araraquara, Elizabeth Bervert Stuck, e ela também sempre foi uma fonte de inspiração para mim, aí já em outro nível, né? Porque ela era professora da Unesp, já eu vinha conhecê-la quando eu realmente fui fazer o vestibular. Muito legal. Thaís, se você quiser contar um pouquinho sobre você para nós agora. Sim, claro. Obrigada. Gostaria de agradecer também, em primeiro lugar, pelo convite, né, pela oportunidade de falar um pouco desse tema, né, que é muito caro para mim, e também, né, dialogar, conhecer vocês e dialogar sobre essas questões. Falando então um pouco da minha trajetória, né, e até dessa questão das referências, inspirações, é interessante porque eu ouvindo a professora Andréa, eu fui, né, rememorar as minhas inclinações, né, nessa questão de interesse de estudos, desde ensino médio e tudo mais, e eu era, ensino fundamental também, e eu era a pessoa dividida entre as exatas e as humanas, né, porque assim, as minhas disciplinas preferidas eram matemática e história, então eu fiquei ali, acho que essa berlinda, né, ela foi me impactando até um certo ponto, até o nível de que, né, eu fiz o ensino médio em escola pública também, escola técnica, inclusive, né, eu sou do ABC Paulista, né, agora eu sou professora em Santa Catarina, mas eu sou de São Paulo, né, e enfim, e aí eu fiz o ensino médio em uma escola técnica que tinha muito mais a inclinação, né, teria um direcionamento muito maior para as exatas do que para as humanas. E eu comecei a fazer uma faculdade de engenharia, né, antes de ir para ciências sociais. Eu fiz um semestre de engenharia da computação com ênfase em software, eu tinha feito curso técnico em TI, então assim, eu estava, né, assim,
meio que encaminhada por um lado, e aí, né, na faculdade onde eu fiz, né, onde eu comecei a engenharia, eu conheci pessoas das ciências sociais e assisti umas aulas, né, com elas, e assim, a convite, né, algum dia que eu não tinha aula, fui assistir uma ou outra aula, então já começou essa inspiração pelos temas, mas aí tinha uma professora em especial, sempre tem, né, alguma professora que nos inspira, então tinha uma professora nesse curso de Ciências Sociais, que é a Lívia Cotrim, infelizmente falecida, assim, recentemente, né, faleceu, mas ela foi uma inspiração, né, depois eu fui fazer Ciências Sociais, no ano seguinte eu prestei vestibular de novo, né, e entrei nas Ciências Sociais e fui, né, ela foi uma das inspirações, né, ela era professora, inclusive, de Antropologia, mas é essa coisa do rigor, assim, né? Então eu fui me entendendo, né? Naquela divisão, talvez, exatas e humanas que eu tivesse na minha cabeça, eu meio que, se for pensar agora retrospectivamente, as minhas pesquisas, embora elas sejam das ciências humanas, eu tenho ainda essa interdisciplinaridade, né? Até hoje eu tenho que ler coisas da engenharia de produção para falar sobre fábrica. Então, né, de alguma forma, eu não perdi um pouco essa inspiração mais original. E teve várias mulheres na carreira acadêmica, assim, a gente vai passando, né, os estágios, acho que assim, eu sempre falo da minha mãe, porque minha mãe é assim, eu sou filha caçula, né? E a minha mãe era uma pessoa que trabalhava numa época em que várias mulheres não trabalhavam. Então, só esse fato dela ser uma mulher que trabalhava, que ia, né, para fora de casa, e enquanto as mães dos colegas, né, às vezes eram donas de casa, não que isso seja um problema, né, ser dona de casa, mas era essa coisa, assim, né, de autonomia, né, de ter autonomia sobre os seus. Então, a ideia de trabalhar já era uma coisa, assim, para mim, muito, né, promissora. E aí pensar nisso enquanto uma atividade acadêmica foi se construindo num processo, né? Os lugares que eu trabalhei, eu tive chefes que eram também inspiradoras, mesmo que não fossem da área acadêmica, que me estimularam, né? Falaram, olha, você me ajudava com a coisa da escrita, né? A área das ciências humanas tem muito essa coisa de leitura e escrita. Então, acho que foi um conjunto, né, de pessoas, desde mãe, professoras, pessoas que foram minhas chefes, que eu tive algumas chefes mulheres na vida, e tem uma pessoa em especial que é agora, né, mais recente, na carreira acadêmica de, né, graduação, pós-graduação principalmente, que é a professora Helena Irata, que é uma referência internacional, né, nos estudos de trabalho e gênero, e que é uma pessoa muito generosa, assim, então isso é uma coisa muito interessante, ela é respeitada, né, no mundo, pelas suas pesquisas, e é uma pessoa, assim, que já sentou várias vezes comigo para me ajudar a corrigir projetos de pesquisa, então o fato de ser uma pessoa, ao mesmo tempo, muito boa no que ela faz, né, nas áreas de pesquisa, e uma pessoa que é acessível, né, preocupada em transmitir os conhecimentos, é um tipo de inspiração também que eu tive e que me motivou para, né, me sentir que isso era a área que eu deveria seguir. Em linhas gerais, é isso. Muito legal, acho que as duas histórias elas acabam se complementando num ponto, né, que é a questão da inspiração. O quanto é importante a gente, né, eu vejo, por exemplo, eu, a Cris, a Gi, que ainda estamos nessa trajetória, a gente ter mulheres a quem a gente possa se inspirar, né, falar, não, teve aquela pessoa que ela tinha o dom, não, ela foi muito generosa, eu acho isso muito bonito. Bem, agora a gente já vai chegar um pouco mais no ponto do tema, que infelizmente ainda é tema para muito debate, muita conversa, que é, vocês acham que vocês tiveram algum tipo de dificuldade na carreira apenas pelo fato de ser mulher? Vocês enfrentaram algum tipo de dificuldade por conta disso? E se enfrentaram, como que vocês lidaram com isso? Qual foi a reação de vocês diante desse tipo de problema? Professora André, se quiser começar. Olha, eu não sei muito bem como responder essa pergunta, tá? Se tivesse, por ser mulher, acho que não, né? Talvez por ser uma mulher que escolheu ter família também, além de carreira, com essa escolha vieram algumas dificuldades, aí sim, né? Agora, só por ser mulher, não, mesmo porque eu não acho que exista nenhuma diferença aí no desempenho profissional de homens e mulheres, né? É claro que uma mulher que escolhe ter carreira, como eu, e escolhe ter filhos, eu tenho dois filhos, né? Um tem 10 e o outro tem 12 anos. Isso causa, digamos assim, um certo um trabalho adicional, né? Então, a gente não consegue desempenhar no mesmo ritmo que as mulheres que não têm filhos ou que os homens, né, que de maneira geral, apesar de terem filhos, acabam, em realidade, por mais que o homem se envolva, né, na parentalidade, na divisão das tarefas, a gente sabe que
Em realidade, o fardo, quer dizer, eu não digo fardo absolutamente, porque os filhos são maravilhosos, não é isso. O trabalho acaba recaindo sobre as mulheres, né? Existem coisas que só as mulheres podem fazer, por exemplo, amamentar, né? Então, são períodos que, inclusive, afetam um pouco a saúde da mulher, né? Então, assim, os meses que antecedem o parto, os últimos 2 meses e também os meses subsequentes, e ter um bebê e ter que cuidar, isso tudo, digamos assim, introduz um certo atraso na produtividade, né? Que é perfeitamente normal. Então, o que eu observo, assim, que eu tenho colegas que começaram junto comigo, colegas homens, por exemplo, né, que começaram junto comigo e têm mais ou menos o mesmo ritmo de produção, mas eles foram muito além, né? Porque nessas 2 ocasiões em que eu me tornei mãe, houve essa defasagem, vamos dizer assim, né? Agora, não, eu diria que por ser mulher, eu não acho que eu tive dificuldades exclusivamente por ser mulher. Thaís, pode falar. A coisa de ligar e desligar o microfone, estava ligando aqui. Então, eu pensando aqui sobre isso, eu acho que tem algumas coisas que são no cotidiano um pouco mais sutis, assim, né? Nem tudo é muito explícito, né? Quando a gente tem algumas coisas muito objetivas, né? Que nem a professora Andréia falando, a questão da maternidade é uma questão totalmente objetiva, né? Diz respeito ao uso do tempo da gente, né? Então, se você não tem a mesma disponibilidade de tempo que uma pessoa de outro sexo, né? Para né, se dedicar à carreira, né? É uma condição material para você, né, que você não está em iguais oportunidades, né, aparentemente as oportunidades estão iguais, né, mas na prática acaba não sendo. Mas, assim, eu não tenho filhos, né, isso é uma questão que não me atravessa diretamente, às vezes mais no aspecto simbólico, assim, né, a questão, né, antes até de falar da coisa profissional, de acadêmica, é interessante que a sua filha caçula, 2 outras irmãs têm filhos, né, e aí a ideia é sempre que na família isso é uma coisa assim, é como se fosse um demérito, né? Assim, como é que você não tem tempo se você nem tem filhos, né? Assim, a questão de que como se a dedicação à carreira não fosse uma coisa que tomasse o nosso tempo, né? Como se fosse uma coisa exclusiva, né? Ter filhos fosse a preocupação esperada da mulher, né? E as outras coisas podem ser secundarizadas, alguma coisa desse tipo. Então, né, é uma coisa mais nesse sentido simbólico. Mas aí eu fiquei pensando, né, nesse espaço, eu sou professora universitária há menos tempo, né, não é há tanto tempo que eu sou professora universitária, já trabalhei em outras áreas também. E o que eu sinto tem uma mistura de ser mulher com ser jovem, né, assim, um pouco comentários do tipo, ela assim, ela é nova, mas ela é competente. Então, assim, às vezes um homem vai me apresentar, eu sempre fico pensando, será que apresentaria um homem dessa forma? Ela é ótima, ela tem essa carinha de nova, mas ela é excelente. Então, assim, se fosse um homem com cara de jovem, será que seria apresentado dessa forma, né? Assim, então, algumas sutilezas assim, eu acho que você sente um tratamento diferenciado, assim. E eu lembro, bom, aí sem mencionar nomes, eu não posso ficar mencionando nem onde foi, né? Porque senão expõe pessoas. Mas, né, em um dos estudos que eu estava fazendo, que eu, né, recebi orientação junto com outras pessoas, e eu era a única mulher, né? O campo da sociologia do trabalho, ele é relativamente masculino, assim, em relação a outras áreas das ciências sociais, é uma área que tem menos mulheres. E aí, essa coisa da indústria, né, uma coisa que, assim, talvez remeta até né, indústria automotiva, uma coisa, né, dentro da nossa área, a gente sabe que é muito mais homem que faz. E aí, eu já recebi cobranças que eu senti que eram, né, tal pessoa já fez tal coisa, né, só falta você, assim, e aí eu ficava pensando, gente, eu sentia que o meu trabalho e os meus esforços eram, de alguma forma, menos reconhecidos, de alguma forma assim, parecia que eu tinha que provar mais, né? Então, mas eu digo, são essas coisas que são sutilezas do cotidiano, que parece que assim, para você sentir que você está fazendo um bom trabalho, você tem que fazer um esforço duplo, porque você já pressupõe que vão desqualificar. E aí, nem sempre as coisas vêm do outro, né? A gente também tem algumas coisas introjetadas de você sempre fala, não, antes que alguém duvide, eu já faço, né? Eu já faço e reviso 3 vezes para ninguém colocar em questão a minha capacidade. Então, né, eu acho que é um comentário interessante de fazer. Nem tudo a gente sente de um jeito assim, alguém me discriminou, alguém me
me fez uma coisa de uma forma muito direta, mas eu acho que tem uma construção, assim, no imaginário que nos faz se sentir, inclusive, mais cobradas, assim. Eu me sinto muito assim, bastante cobrada em demonstrar que eu, talvez, né, mereça estar onde estou, por exemplo. Enfim. Bem, indo nesse mesmo tema, né, sobre a questão da mulher no trabalho, já houve algum momento, né, a Thaís até comentou um pouco sobre isso, mas assim, o seu trabalho ele foi, assim, não foi tão levado em consideração e você percebeu que talvez tivesse algum aspecto de gênero ali, às vezes em relação ao trabalho de um homem, ou igual a Thaís disse, essas pequenas cobranças, houve algum momento que isso aconteceu com vocês? Pode começar, professora. Olha, eu acho assim, existe, tá? Por exemplo, trabalho na física, assim como a Thais, é uma área predominantemente masculina, né? E eu acho assim que as pessoas nem fazem por maldade, mas está tão enraizada essa coisa da diferenciação, né? Que os meus colegas, quer dizer, hoje são colegas, um dia foram professores, né? Eles fazem isso, às vezes até inconscientemente. Alguns fazem consciente, claro, mas muitos deles até inconscientemente, né? Então, é um problema estrutural, assim, que vai muito além da opinião da pessoa, assim, é uma coisa natural, ela surge, essa diferenciação. E eu passei por isso, assim, de perceber tratamento diferenciado, né? Até hoje eu percebo um pouquinho. Como é que a gente lida com isso? Você tem que simplesmente abstrair, né? Então, uma coisa que eu aprendi ao longo da trajetória aí foi simplesmente abstrair e seguir em frente. Mas se você prestar atenção, você nota, né? Algumas coisas que a Thaís falou, eu concordo inteiramente com ela, né? Até no jeito como é apresentada e tudo mais, esse tipo de coisa, né? A mulher sempre carrega aquele estigma, né, de ser hardworking, né? Quando você é boa, você é hardworking. Você trabalha, você é dedicada, você é diligente, né? Enquanto que os homens não, os homens levam aqueles elogios tipo brilhante, né? Inteligentíssimo, super produtivo, né? E as mulheres, quando são muito boas, né? Quando produzem muito, elas são trabalhadoras, né? Então você vê que existe é diferente, né? Então, eu nem sei se eu me perdi aqui na resposta. Se você puder repetir, tem mais. Não, não se perdeu, não. Era realmente esse tipo de situação, né? Em que você sente que o seu trabalho ele foi desconsiderado É, por questões de gênero, né? Aí é igual você falou, às vezes não é uma questão. A gente está vivendo isso muito mais, né? Não é uma questão direta. Eu acredito que se a gente tivesse uma pessoa mais velha aqui, talvez ela falasse, não, tiveram casos diretamente onde o meu gênero foi colocado ali como um divisor, é, mas é indiretamente, é um é. mecanismo da estrutura, né? Eu nunca fui vítima assim de um preconceito direto. Ninguém nunca me falou assim: "Ah, você é menos capaz porque você é mulher", né? Então, o que existe é uma coisa velada, né? Aquele preconceito velado. Então, o preconceito ele está dissimulado atrás dos sorrisinhos, né? Nas piadinhas machistas, né? Que eles acham que é engraçado, todo mundo ri, todo mundo está acostumado, né? E eu devo dizer que eu era muito menos sensível a esse tipo de coisa, quer dizer, eu sentia, né, me magoava, mas eu não dava muita bola para isso como eu dou hoje em dia, porque eu acho que hoje em dia nós estamos mais alertas, mais preparadas para identificar esse tipo de coisa, né? Na época que eu estava fazendo a minha pós-graduação, eu convivi muito com isso, né? E achava que era normal, né? Porque eu não tinha outras mulheres que falassem por mim, né? Essa coisa que a Laís comentou do exemplo é muito importante, tá certo? Mulheres que relatem, né, situações em que você se identifica e você diz: ah, olha só, né, não está certo isso que aconteceu comigo. Então, o que eu diria é isso. Já entrando aqui, né, no embalo nesse assunto, eu fiquei pensando, né, eu escuto atentamente também o professor André, porque é isso, né, a gente está em áreas diferentes, né, mas tem, por vezes, pode ter situações comuns, né, esse é o meu tema de pesquisa, né, eu estudo, né, meu tema de pesquisa
da vida, né, é mulheres, né, e trabalho. E aí eu fiquei pensando, né, antes até de falar das minhas situações, que tem muito essa questão, né, de existem teorias dedicadas a pensar o quanto que o trabalho é atribuído, né, diferencialmente a mulheres e homens. Por isso que a gente tem concentração de mulheres e homens em lugares diferentes, né, essa coisa de predomínio feminino, predomínio masculino, e às vezes a gente ser poucas, né, em algumas áreas que tem muito homem, ou o contrário, né, mas os desafios que as mulheres passam quando elas estão em espaços, né, principalmente de predomínio masculino, são, né, muitos, existe uma peculiaridade aí. E aí existe uma valorização diferencial, né? Então é a coisa da separação dos trabalhos e de uma valorização diferencial quando os trabalhos são feitos por mulheres. E aí essa é a história, a valorização não diz respeito só à remuneração, a uma coisa objetiva, né? Tem essa questão do prestígio, do respeito. E eu fiquei pensando, de novo, né, em exemplos de coisas que são cotidianas e não diretas, né, como a gente estava falando antes, do tipo eu sempre fui uma pessoa, hoje eu falo um pouco mais, assim, e tenho um pouco mais de desenvoltura para falar, digamos assim, mas eu sempre fui muito tímida, sabe, assim, eu era aquela pessoa que eu queria falar um negócio em aula, eu queria fazer, né, na pós-graduação isso vai, né, a demanda da gente falar vai aumentando, eu era aquela pessoa que ia tendo um calor assim, a hora que eu levantava a mão para falar, já tinha tido uma mini taquicardia, assim, já estava suando. Então, assim, eu sempre fui muito tímida, até porque é aquela coisa, você quer falar um negócio, você não quer passar, né, por uma pessoa que está falando besteira, né? Eu sempre tive muito essa preocupação. E que eu comecei a perceber que um monte de homem levantava a mão para falar um bando de besteira. E eu falava, gente, e eu aqui toda preocupada. Então, assim, isso já é uma sutileza que a gente vai achando, a gente tem uma cobrança de excessiva necessidade de fazer tudo, né, certinho, não passar por alguém que esteja cometendo um erro, uma gafe, e os homens, né, essa coisa de ser encorajado a falar, então essa coisa da fala mesmo já é um assunto. E aí, para além disso, eu, né, em situações de trabalho, de debate, né, que tem muita essa coisa de debate na nossa área, eu já percebi muito assim que eu me inscrevia, falava alguma coisa que, né, assim, não suscitava o debate. Aí alguém falava assim, quase exatamente a mesma coisa. Ai, que ideia boa! Ai, eu ficava assim com ódio. Eu falava, mas o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui? O que eu perdi? Será que foi o jeito que eu falei? Então, eu tenho pensado assim, até esse jeito, às vezes, um pouco mais tímido de falar, você se coloca assim, num tom um pouco mais de dúvida, talvez seja isso, um caminho bom, e aí outra pessoa vai lá e fala com aquela convicção a mesma coisa que você falou, e aí parece que ela teve uma ideia ótima de uma coisa que você tinha acabado de dizer. E, enfim, tem gente que estuda isso também, né, o quanto que as ideias das mulheres não são levadas em consideração, já viram um campo de estudos também, mas eu já passei por isso várias vezes, assim, isso é incontável, né, assim, não sei, nem a André também. Então, assim, é o tipo de coisa que tem a ver com a socialização de gênero da gente, né? O jeito que a gente é construída para essa coisa, às vezes, da insegurança ou da segurança, né? Lógico, né? Tem sempre as exceções, mas eu entro um pouco nessa regra, né? Da insegurança feminina, digamos assim, porque é uma coisa que eu sempre tenho que produzir isso em mim. Eu sou uma professora universitária, então hoje em dia, né, em tese, alguém poderia achar que isso é uma coisa superada, mas é uma sensação que está ali no fundo e que é uma coisa que você sempre tem que não deixar se alimentar, assim, um sentimento negativo que você não pode deixar se alimentar, senão ele toma espaço, você fica insegura, você não contribui com uma ideia, você não é contundente, porque parece também, ó, última coisa, não quero me estender, mas parece que soa mal, né, numa mulher ser contundente, né? A mulher contundente, assim, ela é, sei lá, mal-humorada, sei lá, o que vão atribuir, uma coisa parecida até com o que a André estava dizendo antes, né, a percepção que as pessoas têm de uma mesma conduta quando é feminina ou masculina, né? Então, se você é muito contundente, se você discorda veementemente de alguém, como assim você ousou, né? Porque se espera a passividade das mulheres, que a mulher seja acolhedora, né? Essa coisa de habilidade relacional que se espera. Então, se você é uma pessoa que é vista como grossa, jamais, né? Não pode. E aí é uma coisa que a gente às vezes tem que aprender um pouco, né? Se você não foi socializado assim, você tem que aprender a se impor. Você tem que aprender a tentar fazer sua fala ser levada em consideração. Porque ninguém cede assim, né? Ou pouca gente é sensível para ceder. Não, a pessoa é tímida, deixa eu convidar ela para falar. Não, você tem que aprender meio que tomar o seu espaço. E aí, assim, as dificuldades, lógico que são variadas, né, para as pessoas de acordo com sua, enfim, a construção da sua personalidade, etc. Mas no meu caso, eu tive que, assim, isso é uma batalha constante. Então,
como eu digo, né, tem o jeito que os ambientes às vezes já são um pouco hostis para isso, e, enfim, acho que dá para dizer que a maioria dos ambientes e o jeito que a gente tem que se construir, assim, para ser vista, sua fala ser vista como algo que tem que ser levado em consideração. E às vezes a gente tem que trabalhar um pouco mais do que um homem, porque ele não precisa talvez fazer tanto esforço para sua fala ser levada em consideração como uma mulher. Enfim, não sei se também fui longe da pergunta, mas Não, algumas reflexões. todas as reflexões são legais. Pode falar, professora. Se você me permite complementar o que a Thaís falou, realmente é um trabalho árduo, né? Porque se você. Existe isso, né? Da fala da mulher não ser dada, a fala da mulher não ser dada a mesma atenção que a fala masculina, existe isso, né? E por outro lado, né, se você quiser ser mais assertiva e assim realmente fazer com que as pessoas te escutem, às vezes você tem que falar um pouco mais alto, né? Às vezes você tem que dar um tapa na mesa e falar: escuta aqui, todo mundo prestando atenção no que eu estou dizendo agora, né? Mas por outro lado, quando você faz isso também, isso reverbera, dá um efeito negativo também, porque as pessoas não gostam de mulheres que se impõem, né? Então aí você é taxada como louca, desequilibrada, tá certo? Ai, como ela é grossa, né? Então são coisas que não caem bem para uma mulher, né? Onde já se viu uma mulher gritar na reunião da congregação e brigar e levantar o braço igual os homens fazem, né? Então, realmente, o nosso trabalho é árduo, porque a gente tem que se impor, né, da maneira delicada, como se espera que as mulheres sejam, né, com um tom de voz adequado e tudo mais. Onde já se viu uma mulher bater na mesa, falar aí, né? Às vezes até usar um palavrão, né? Onde já se viu uma coisa dessa? Os homens podem, né? Então, realmente é uma questão. É um trabalho árduo, né, Thaís? E é um trabalho que acaba sendo duplo, né? Porque como vocês falaram, é uma coisa que a gente, né, as mulheres, elas têm que pensar antes de fazer, e para um homem é muito mais assim, ok, vou falar aqui o que eu penso, e isso é bem complicado, né? Uma coisa que a professora Andréa falou que eu achei legal, eu estava lendo sobre isso esses dias, sobre o arquétipo do gênio, né? Que quando a gente é criança, eu vim de escola pública. Então, quando mostravam Einstein pra gente, com aquele cabelo assim, a língua para fora, a impressão que a gente tinha, na verdade, é que ele não era uma pessoa que trabalhava muito. Principalmente pela minha vivência, os homens que trabalhavam muito, por exemplo, da minha família, eles chegavam muito sujos do trabalho. Era o trabalho árduo, né? O trabalho braçal. Então a gente olhava assim e pensava, nossa, era tudo meio maluco, né? Parece que vinha uma inspiração divina, assim, aí vinha aquelas fórmulas e, nossa, ele descobriu. E a gente não via muitas mulheres. E quando a gente via as mulheres, eu lembro quando eu vi uma foto da Marie Curie, ela tava com o avental sujo. E aí na hora já me veio, tipo assim, ela deve trabalhar bastante. Então, a gente vê até como esse tipo de coisa, nossa, eu achei muito legal, me veio na hora, assim, esse tipo de coisa ele já é trabalhado na gente, sem a gente perceber um pouco, né? Como que a mulher sempre é hardworking, o homem é brilhante, um gênio. Aquilo lá veio do divino para ele, ele não deve ter pensado muito. Achei muito legal. A próxima pergunta, ela já vai bem assim, de encontro com uma coisa que a gente está vivendo, né? Pesquisa, ciência no Brasil. Ano passado, né, a gente teve mulheres que ganharam o prêmio Nobel. No Brasil, foram pesquisadoras que conseguiram descobrir o genoma do vírus. E a pesquisa no Brasil, ela está sofrendo diversos ataques e, infelizmente, sofrendo muito descrédito. Mas a gente vê que tem uma ascensão, né, da figura feminina dentro da ciência. Mas a gente queria saber, assim, aconteceu isso no filme da Marie Curie, que saiu recentemente, ela até fala em um momento, eu sofri muito mais pela falta de verbas do que pelo que falaram de mim. Houve algum momento que vocês sentiram que a pesquisa de vocês foi afetada pelo gênero, mesmo que seja nessa questão de verbas, como vocês tiveram que provar as coisas? Tem algum impasse desse estilo? Se você puder começar, professora. Devo dizer que não. Em termos de financiamento da pesquisa, se houve, eu não percebi, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que deve ser feita a justiça. Aí eu não, em termos de financiamento, eu não percebi, não. Certo, isso é bom porque também mostra, assim, principalmente no cenário de descrédito da ciência, que ela segue princípios justos.
e éticos. Então, a gente vê até que tem gente falando, né? Ai, olha só, agora é só mulher que participa dessas coisas. Calma aí, gente. Existe justiça. Thaís, se você quiser dar a sua opinião? Se você me permite, Thaís, só para complementar, um problema que existe, sim, é baixa representatividade das mulheres em posições de liderança científico-política. Isso existe e é um problema sério. Se você olhar para os comitês do CNPq, né, da FAPESP, enfim, das agências de fomento, se você olhar para o Ministério de Ciência e Tecnologia, nós nunca tivemos uma ministra de Ciências e Tecnologia mulher. Se você olhar para os dados de mulheres na Academia Brasileira de Ciências, por exemplo, você vai ver que mesmo em áreas biológicas, de biomedicina e biologia e tudo mais, o número de mulheres acadêmicas é muito menor do que os homens. E essas são áreas que predominantemente têm mais mulheres trabalhando, né? Então, em termos de financiamento propriamente, eu nunca senti diferença. Mas o que eu percebo de diferença, sim, é essa falta de representatividade, é a falta de espaço para nós, as mulheres, ocuparmos cargos de liderança. Isso é o que a gente chama de efeito tesoura, né? Então, a diferença entre os homens e as mulheres, ela vai aumentando conforme você vai subindo na carreira acadêmica, né? Então, é um gráfico bem assim, é uma tesoura mesmo, né? Vai aumentando muito essa distinção à medida em que os cargos são de maior escalão. O comentário que eu ia fazer até ia de encontro, né, com o que a professora Andrea estava falando, então é um pequeno complemento só. Eu tinha visto algumas informações sobre isso, né? Eu pessoalmente não tive essa vivência, mas também é isso, né? Em termos de pedir verbas de pesquisa, assim, né? Eu vivi isso mais enquanto estudante de pós-graduação, então, né? Você se submetia aos mesmos critérios que os colegas homens na coisa de bolsas, né? Eu fui bem posicionada, tive bolsas, né, para fazer a minha pós-graduação, mas já é uma situação agora que, então, a gente vive uma coisa que agora afeta, na verdade, o conjunto, né, dos estudantes. E aí eu acho que a gente pode, né, até refletir se tem especificidades para as mulheres, mas a gente tem um corte no investimento da ciência de um modo geral, né? Então, a gente está vivendo uma crise nesse sentido, né? A UFSC, aqui que eu trabalho, não, né, eles reduziram, assim, o orçamento a quantidades tão ínfimas que a gente não tem, assim, apoio, fomento para fazer praticamente nada, né? Assim, coisas, o mínimo do funcionamento da universidade se garante, mas, né, a gente desenvolver ciências. Então, eu entrei numa universidade num período de crise, né, em que isso né, afeta tanto a mim quanto aos meus colegas homens. Mas tem uma coisa muito concreta que acontece, que é essa questão, né, tem a ver com esse efeito que a professora Andra estava falando, das mulheres estarem menos representadas tanto no alto escalão dessas decisões, né, das tomadas de decisão, desses espaços de representação que tomam decisões, mas a própria ideia de estar numa pós-graduação de uma faculdade, assim, quanto mais é o nível elevado de docência, né, quanto mais se sobe esses degraus, menos as mulheres estão presentes, e principalmente quando se depende de produtividade acadêmica, né, e aí não quer dizer que as mulheres não tenham capacidade de produzir, etc. Tem um pouco esse atravessamento da vida familiar, né, um pouco não, tem muito, né, tem até estudos que falaram agora sobre porque isso não é uma coisa que diz respeito só ao quanto você tem de artigos no currículo. Isso tem impactos financeiros, né? Às vezes é o seu programa que fica melhor ou pior avaliado, né? Se você está ou não na pós-graduação depende dessa quantificação, né? E agora, na pandemia, teve estudos falando, né, sobre o quanto que as mulheres foram mais afetadas do que os homens nesse sentido, nesse quesito de produtividade, porque essa história de as pessoas estarem direcionadas para o isolamento social, que é necessário, né, para a gente, para, né, todos que puderam ficar, né, que fiquem sem aglomerar nos espaços e etc., né, fazer o trabalho de forma remota, mas isso trouxe desafios para as mulheres pesquisadoras quando elas estão no mesmo espaço, conciliando o trabalho, né, profissional e o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado de dependentes, né, de filhos, de pessoas idosas, etc. Então, às vezes isso recompôs, né, e agudizou os desafios que as mulheres já tinham, né, conciliar a vida profissional e familiar já é um desafio, né, quando você trabalha fora, quando tudo acontece dentro do mesmo espaço, em simultâneo, né, os desafios se agudizam, e aí isso tem relação, né? Não é só
Não é só uma questão de conseguir ou não trabalhar, mas impacta nessas coisas, né, nesses assuntos, né, de alcance de produtividade, de você ser visto como alguém que é o topo, né, do que você pode alcançar na sua área, no seu campo. E, enfim, e aí nesse sentido, só a última coisa que eu acho interessante, tem uma colega aqui na UFSC que integra a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu achei isso demais. Então, a Ana Júlia falando, né, é legal a gente ter referências para a gente... Porque sempre foi uma instituição que eu respeitei, mas assim, eu nunca soube muito quem estava por trás dela. Aí quando eu descobri, tem uma professora que pesquisa gênero, que é aqui da... Sabe assim, quando você pensa, tem uma lá para falar por nós, assim, né? Você fica com essa sensação, né, de que o ambiente vai ser... Vai levar em conta, né, as especificidades das mulheres. Até essa questão, por exemplo, que estava até recentemente no Lattes, não tinha espaço para você colocar se você tinha entrado em licença maternidade. É uma coisa assim que a hora eu que não tenho filhos, eu não passei por isso concretamente na minha vida, né? Que, né, para quem não sabe, o currículo Lattes é o currículo acadêmico, né, onde a gente alimenta tudo que a gente produz, enfim, de forma sintética. E aí não tinha um espaço, né, quando você entra em licença, por exemplo, às vezes você fica um tempo sem produzir, porque você está se dedicando a uma outra coisa na sua vida. E não tinha um espaço naquele currículo para você registrar isso, né, para, entre aspas, justificar porque você não produziu naquele período. E isso foi conquistado agora, gente, em 2021. Então veja como esse universo não leva em conta, né, que existem diferenças concretas na vida de homens e mulheres, nas suas trajetórias, na sua capacidade de ser produtivo, né, de forma equitativa e tudo mais, né? Mas acho que é isso, né? Assim, falei de muitas coisas, mas vocês vejam como, né, é um assunto que também provoca a gente a pensar em muitos problemas. Eu achei interessante isso, talvez seja legal se vocês puderem comentar um pouco mais, principalmente para quem está assistindo e não tem tanto contato com a área acadêmica. O crescimento dentro da área acadêmica tem muito a ver com a produtividade na pesquisa. E aí, esse efeito tesoura, a gente vê claramente por que a gente às vezes não vê tanto mulheres lá no topo da comunidade acadêmica. Thaís, você disse algo bem legal, não tinha, eu não sabia disso, tá? Uma ignorância minha. Não tinha esse espaço para licença maternidade. E aí, depois, se você não apresenta que você não fez nada naquele tempo, como que isso impacta realmente no trabalho? Você vai realmente ficando para trás, assim? Como que funciona isso? Vocês podem explicar um pouquinho melhor, por favor? Não, posso comentar, se a professora Andrea também quiser falar, né? Em linhas gerais, né? Assim, é um debate também que eu não acompanhei em profundidade, mas em linhas gerais o que a gente pode pensar sobre isso é que espera-se uma regularidade de produção, né, dentro dos programas. Aí depende de onde você está inserido, onde você está atuando, né? Mas espera-se uma regularidade. Então, a cada 1 ano, a cada 2 anos, você tem que ter uma produção X. Então, se você fica com uma lacuna de produção, isso precisa contar de forma coletiva dentro de um grupo de professores, por exemplo, para você ou para você continuar credenciado dentro de um programa, você tem que ter uma quantidade de produções. Aí, se você aquele ano, por exemplo, não produziu, você pode ser descredenciado de um programa de pós-graduação, né? Isso pode, dependendo dos critérios de cada um, né? Os critérios são variados. Mas só para dar um exemplo, né? Então, fica uma justificativa. Mesmo assim, isso não quer dizer que os problemas das mulheres com relação à maternidade estão resolvidos, porque tem um espaço de registro, né? Quero que também isso fique claro, mas é só para a gente ver que era uma coisa assim, que quando você deixa ocultada, né, essa condição concreta da vida da mulher, parece que isso não era nenhum problema, isso não era nenhuma questão que tinha que ser levada em consideração. Então, o fato disso existir, assim, olha, precisamos levar em consideração que no ano que uma mulher engravida, isso pode provocar debates dentro das instituições onde as mulheres trabalham. E espero que provoque, né, porque não necessariamente as pessoas acolhem, né, isso como uma coisa que precisa, né, ter alguma flexibilidade de critérios para as mulheres, né, nesse período e tudo mais. Enfim, o comentário geral que eu faria é isso, assim. Essa questão da maternidade é um dos desafios que é colocado principalmente para a mulher. A gente está numa sociedade que licença maternidade são meses e licença paternidade são 5 dias, né? Então, a gente não tem um compartilhamento das responsabilidades. Mesmo que tenham coisas que só as mulheres podem fazer, tem coisas que não são exclusivas, né? E principalmente quando uma mulher está se dedicando ao cuidado do filho, né? Tem o cuidado da casa, tem outras coisas que precisam ser feitas e poderia ter uma distribuição mais equitativa no casal, né? E aí isso não existe na nossa sociedade, né? Então, se a gente não tem condições objetivas iguais, as mulheres teriam que ter esse olhar, né? Mais
deveria existir um olhar mais cuidadoso sobre as condições da mulher para trabalhar, né? E isso precisa de muita batalha para existir, porque não existe. Legal. Professora André, você quer fazer algum comentário? Ou... Eu queria dizer que essa situação é ainda mais agravada naquelas famílias de renda mais baixa, né? Porque ainda você vê, eu, por exemplo, que eu fui contratada em 2006, né? E aí eu vim para a Alemanha, quer dizer, meus filhos, na verdade, nasceram aqui na Alemanha, né? Eu podia pagar uma babá, mas muitas mulheres aqui e no Brasil também, eu estou na Alemanha agora, né? Por isso que eu disse aqui, não podem, né? Então, você imagina como é que você pode almejar ter uma carreira se você não tem condições de pagar cuidados para os seus filhos? Na verdade, no Brasil, essa oferta até existe mais do que aqui na Alemanha, né? É mais fácil você deixar o seu filho numa escolinha, no berçário, coisa assim, ou você pagar uma babá. Mas isso também se alimenta das diferenças sociais que nós temos no nosso país, né? Isso só é possível no Brasil e não é possível aqui na Alemanha, porque uma babá ganha muito menos do que um professor universitário. Então, isso também, por um lado, você pode pensar que isso é uma vantagem, né? Mas você tem que avaliar a coisa como um todo. E a gente tem um pouco dessas facilidades em função da grande diferença social que a gente tem no Brasil. Agora, as mulheres que não podem pagar esse tipo de serviço, né? Então, elas não podem vislumbrar ter uma carreira. Como é que vai fazer? Para cuidar da criança, né? Cuidar da casa, como a Thaís bem colocou, e ter uma produtividade regular e fazer carreira, ter progressão. Então, isso é realmente complicado, né? Realmente. Mas muito, muito interessante descobrir esses pormenores, assim, porque a gente acaba vendo muito, muito por fora e não consegue entender, né? Mas é muito real isso. Acho que até mesmo na questão de ser professora, né? A gente, na química, tem poucas professoras. Eu fui começar a ter professoras mesmo no segundo semestre. No primeiro semestre, acho que eu tive uma. É bem interessante a gente entender o porquê, né? Vamos lá. Levando em consideração a experiência profissional de vocês, como vocês definem a importância da ciência na sua carreira e em todas as possibilidades que ela te proporcionou? Agora uma perguntinha mais amena. Pode começar, professora. Olha, a ciência me deu tudo. Tudo que eu tenho foi a ciência que me deu, tá certo? Primeiro porque o conhecimento é o bem maior que nós podemos vislumbrar ter nessa vida, né? Nós viemos aqui para aprender em todos os aspectos, né? Então, para mim, fazer ciência nunca foi um fardo, apesar de eu trabalhar muito, de eu me dedicar muito, de encontrar as dificuldades, né? Eu sempre fiz com muito prazer, apesar de toda a dedicação, das muitas horas, dos finais de semana sacrificados, às vezes até deixando de usar o tempo que eu deveria estar dedicando para os meus filhos, mas quando você tem responsabilidades, prazos para cumprir, às vezes você tem que fazer esses sacrifícios, né? E eu faço com prazer, realmente, nunca foi um fardo para mim, né? Então, a ciência me deu essa capacidade de a Thaís colocou isso muito bem, né? Desenvolver essa capacidade de me expressar, né? De me fazer entender, de me colocar numa sociedade. Eu também fui uma menina muito tímida, introvertida, e eu acho que eu ainda não superei completamente isso, mas com o tempo eu fui melhorando, quer dizer, já sou uma pessoa bem mais expressiva do que era quando era mais jovem. E isso quem me deu foi a ciência, foi as muitas palestras que eu dei, as aulas que eu dei, enfim, né, tudo isso. Então, eu acho que é isso. É assim, eu casei com um cientista também, tive 2 filhos maravilhosos, compartilhamos ciências, família e tudo mais. Então, a ciência ela permeia não só a minha vida profissional, mas a pessoa que eu sou, a minha vida pessoal também. Que bonito te ouvir, André. Eu fico tocada, né? Assim, eu fico pensando, né, na minha própria trajetória, né? Muitas coisas foram dúvidas, né, antes de eu tomar esse rumo, né?
É até interessante, né? Eu fico feliz assim de vocês terem me convidado, porque a gente tem uma questão quando a gente fala das ciências humanas, disso inclusive ser reconhecido como ciência, né? Você está ali num passinho atrás, né, de todos, porque você pensa em ciência, você pensa, não sei, um laboratório, tubos de ensaio, não sei, ou pelo menos está no imaginário de muita gente, né? Então, a gente, nas ciências humanas, a gente tem esse desafio de primeiro de tudo, né, fazer com que a nossa área de conhecimento seja reconhecida, é uma batalha para que ela seja reconhecida enquanto ciência. Então, isso se soma ao fato de fazer ciência sendo mulher, né? Então, isso faz parte da minha identidade, da minha trajetória pessoal também, e que é uma coisa um tanto política no meu caso também, porque e política para mim no melhor sentido, assim, tem gente que não gosta dessa palavra, né, mas é política no sentido dessa ideia de você expressar suas ideias, suas convicções, você construir o que você pensa sobre o mundo, você fazer as defesas, né, e a gente faz muito isso. A ciência que tem um certo engajamento, né? Por exemplo, eu não estudo mulheres e trabalho à toa, né? O tema de pesquisa que me move, né? Que me conduz, que me trouxe, né? Até esse espaço onde eu estou hoje, né? Que me possibilita que eu seja ao mesmo tempo professora e pesquisadora, que é a Universidade, né, Federal, né? É um tema de pesquisa né, onde estão atravessadas todas as minhas relações, assim, amigos, espaços de universidade, espaços onde eu conheci pessoas do movimento feminista que me agregaram muito, e quando a gente, né, tem essa interlocução nessa área, né, de pesquisas em que eu estou, isso é muito importante, né? Movimentos sociais, né, sindicatos, movimentos feministas são entidades da nossa sociedade que nos atravessam, que nos permitem agregar conhecimentos, e dentro da universidade você tem a possibilidade de fazer sínteses disso com elaboração teórica, com cientistas, né, produtores de teoria social que existiram há décadas, né, de outros séculos, né, pessoas, né, da contemporaneidade. Você faz um mix disso tudo, isso, né, constrói as perspectivas de produção de ciência, né, que eu acredito que são relevantes, né, nesse campo, né, de estudos que eu desenvolvo, e me constrói também como pessoa, né? Então, se perguntar a importância da ciência é meio isso, né? Você fala da construção da gente enquanto pessoa, né? E isso, de alguma forma, né, esse campo de me tornar acadêmica, que é uma coisa que, inclusive, é um processo, né? Você se sentir desse jeito, né? Talvez, não sei se em outras áreas da ciência isso seja mais nítido, mas você fala, eu sou uma cientista, mesmo que eu não use jaleco, né? Alguma coisa desse tipo, é uma coisa que vai, né, se assentando, né, na identidade pessoal, profissional, conforme você, né, reconhece, você vê as suas publicações saindo, né? Eu publiquei o livro da minha tese ano passado, assim, né? Eu sou uma jovem pesquisadora, digamos assim, uma jovem cientista. Então, esse é o tipo de coisa que dá muita satisfação, e que eu tenho me encontrado, inclusive, cada vez mais nessa relação de produzir ciência e de transmitir isso para outras pessoas, assim, né? Então, uma relação que eu tenho com orientandos é uma das coisas que mais me dá satisfação na vida, assim, né? Uma pessoa falar que leu uma coisa que eu pesquiso e que gostaria de pesquisar alguma coisa no mesmo campo, assim, são coisas... às vezes as pessoas têm um pouco esse medo, né? Ah, eu não sei no que trabalhar, eu não sei o que pode me fazer feliz, e etc. Então, assim, eu tive um pouco isso. Eu trabalhei em outras áreas antes de vir para essa área. Trabalhei no setor privado, trabalhei terceiro setor, trabalhei em um monte de coisa. E aí, quando eu consegui reconduzir a minha vida profissional para esse campo, eu acho que foi uma questão de encontro mesmo, né? Então, é uma questão de realização mesmo. E de relevância, né? Para fazer alguma coisa para mim, isso é muito importante também. Fazer alguma coisa que eu sinto que tem uma relevância social, assim, né? Você tem a possibilidade de contribuir para que esse mundo que a gente, né, vê tanta coisa errada, que ele seja um pouquinho menos errado, né? Um pouco menos desigual. Esse tipo de contribuição também para mim é muito importante. Ai, que linda, a gente fica emocionada mesmo de ouvir tanta coisa bonita. Bem, aí a última perguntinha para a gente fechar, eu vou unir duas perguntas. A primeira seria se vocês acreditam que ainda falta encorajamento para meninas seguirem a área acadêmica, né? E se sim, como a gente pode encorajá-las desde pequenas? E quais conselhos vocês dariam para as jovens pequenas cientistas aí que estão entrando nessa área? Basicamente isso. Pode começar, professora.
Olha, nós precisamos iniciar esse trabalho dentro das nossas casas, né? Eu sempre digo isso, nós precisamos educar as nossas meninas e os meninos também, né? Para entenderem, para compreenderem que juntos eles podem ir muito mais além. Eu acho que as meninas, elas são pouco motivadas a estudar ciências, a fazer ciências, né? É muito comum você dar presentes para meninos que incitam, né, a coragem, a audácia, né? E, no entanto, para as meninas, não. A gente dá a bonequinha, o fogãozinho, né? A vassourinha, o conjuntinho lá de xícaras de chá, tá certo? Para os meninos, você dá kits de eletromagnetismo, kits de química. Por que a gente não dá esse tipo de presente para as nossas meninas, né? Para as nossas sobrinhas, as nossas filhas, enfim, né? Então, nós temos que começar esse trabalho dentro de casa, né? É uma mudança social que não pode ser imposta, né? Ela deve ser compreendida como necessária, e as pessoas têm que motivar as crianças, de maneira geral, meninos e meninas, igualmente, a estudar, fazer, aprender ciência. E não só para que eles se tornem cientistas, nem todo mundo vai ser cientista e não é esse o nosso objetivo, mas para a gente aprende ciência para compreender o mundo em que vivemos, né? Então a gente tem que entender para que serve aquele negócio chamado pasta de dente. Como é que funciona aquele creminho que eu uso para escovar o meu dente? Por que é importante, né? Por que faz diferença ou não ter flúor na pasta de dente e assim por diante. Então, a gente não estuda ciência para ser cientista, mas para compreender o mundo em que vivemos. Eu costumo dizer, na verdade, que toda criança nasce cientista, né? Porque todo bebê, pouco tempo depois do nascimento, ele é ávido por conhecimento, né? Ele tem aqueles olhinhos que brilham, as mãozinhas, os pezinhos, assim, querendo pegar, querendo se comunicar com o mundo em que ele chegou. Então, todos os bebês nascem cientistas, curiosos. Então, nós temos que trabalhar mais nisso, né? Incentivar nossas crianças a lerem mais, a entenderem a natureza, fazer experimentos, por que não? E para as meninas, falta também aquilo que a gente já tocou aqui, que são exemplos, né? Se temos poucos exemplos de mulheres bem-sucedidas e ocupando cargos de liderança, seja lá qual for a esfera, nós temos que usar os exemplos que nós temos e enfatizá-los para as meninas. A gente tem que fazer mais eventos desse tipo aqui, fazer maior divulgação, trazer as meninas pequenininhas ou as do ensino médio. Nós temos que expor mais, né? Muitas meninas não têm noção, não têm conhecimento do número de cientistas, né, importantes que nós tivemos antes e depois de Marie Curie, né? Então, isso tem que ser exposto, tem que ser mostrado para que elas vejam que é possível, para que elas se espelhem em alguém. O exemplo é extremamente importante, tá certo? Você vê aí que eu mencionei 2 exemplos de mulheres bem-sucedidas que me inspiraram, a Thaís também. Eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer mulher bem-sucedida, né, em qualquer área, ela vai te dar exemplos de outras mulheres. Eu tenho certeza disso. E o conselho que eu dou, né, é aquela história, né? Dizem que se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas, assim, digamos, a recomendação que eu faço é que, acima de tudo, vocês e as meninas em geral confiem nos seus sonhos, né? Então, uma vez identificados quais são os sonhos, que elas batalhem, que elas lutem por isso, porque tudo é possível, o mundo é delas também, né? Aquilo que a gente fala, né? Lugar de mulher é onde ela quiser estar, tá certo? Hoje em dia a sociedade está mudando muito, você sabe, nós temos pilotas, né, de aviões comerciais, aviões de carga, né, que era uma coisa que não existia, nós temos caminhoneiras de grande porte, temos mulheres ocupando espaços que antigamente elas não ocupavam, né? Então, tudo é possível, é um trabalho árduo, né, de acreditar nos seus sonhos e lutar por eles, mas é o único caminho, né?
E eu acredito também que as meninas precisam se cercar de pessoas e que sejam inspiração, né? Porque ao longo da nossa vida a gente encontra algumas dessas pessoas e encontramos muitas pessoas que querem nos acorrentar, querem dizer para a gente o que nós não somos capazes de fazer, o que nós não devemos fazer, porque não cai bem, porque não é coisa de mulher, né? E etc. Então, nós temos que ser capazes de identificar as pessoas que nos levam para cima, não as que nos puxam para baixo. Quanto antes as meninas aprenderem isso, melhor para elas. A gente tem que se cercar de pessoas que vão contribuir para o nosso progresso e não aquelas que vão nos atrasar. Essa é a minha recomendação. Nossa, resta pouca coisa a dizer depois de ouvir a professora Andréa, porque são coisas realmente com as quais eu tenho total acordo, né? Enfim, e é bom ouvir, né? Assim, esse tipo de argumento tão bem construído, porque, enfim, estou totalmente de acordo que começa em casa, que começa também na educação que a gente tem nas escolas desde as séries iniciais. Gostaria de complementar com isso, né? Porque tem uma visão muito de reprodução de estereótipos, né? Que é uma coisa que a gente discute bastante nas ciências sociais. Esse estereótipo do que é adequado para meninas e meninos. Então, a brincadeira ou o presente que começa, às vezes, dentro de casa a ser direcionado de uma forma diferencial, também acontece. Aí a brincadeira do menino joga futebol e a menina tem que ficar a mais quietinha, é a brincadeirinha mais, né, assim, não pode se machucar, não pode sujar a roupa. Sempre tem, assim, uma coisa de colocar... E essa ideia do privado e do público também é uma forma de organização e atribuição de espaços de homens e mulheres, né, que acontece desde quando são meninos e meninas, né, e é o tipo de coisa que... Pensa para a gente mudar tudo isso, são várias esferas de mudança, porque a gente tem que mudar um pouco, né, as reflexões sobre a prática docente, né, desde as séries iniciais, para a gente não ter, não só dentro das famílias, a reprodução desse tipo de valor e de cerceamento, né, é um cerceamento, os meninos só poderem fazer isso e não... Né, não, eu sempre penso nisso, né, essa questão, se uma boneca é dada por uma menina porque é a questão da maternidade, se a maternidade é exercida por homens e por mulheres, né, maternidade e paternidade, por que os meninos não podem ser sensíveis a como, né, lidar com um bebê desde pequenos, né, se isso por que isso é pensado para as meninas? Então, né, esse cerceamento que faz com que potencialmente um menino se veja distante desse universo, do mesmo jeito que a menina vai se ver distante dos brinquedos que envolvem montar coisas, né? Eu lembro que eu dei uma vez para uma sobrinha minha um desses, como chama? Ai, gente, me fugiu o nome, mas era um brinquedo de carrinho que eu achei sensacional, que era um brinquedo de carrinho, que o carrinho fica lá indo nas... Esqueci. Mas enfim, e eu falei assim, nossa, fizeram um de menina, mas assim, não precisava ser de menina, porque tem brinquedos que, né, é o exercício da capacidade de imaginação, de criatividade, uma série de habilidades que você pode desenvolver nos meninos e nas meninas desde cedo, para eles terem uma amplitude maior de possibilidade de escolha, que essa é a questão. E aí eles, né, se a menina mesmo assim quiser fazer uma profissão que seja, né, se desenvolver numa profissão no futuro, que seja eminentemente feminina, não tem nenhum problema. Se ela quiser ser enfermeira, que é um curso que, né, tem um monte de mulher, não tem problema, mas o legal é se ela teve opção de conhecer um leque de possibilidades amplo, para que quando ela, né, for tomar um tipo de decisão sobre isso, nada foi dito, né, explícita ou implicitamente, que esse espaço não é espaço para ela, né, para ser pilota, ou como as mulheres que eu pesquisava, né, as mulheres que trabalhavam em indústria metalúrgica, a mulher ser operadora de empilhadeira, a mulher ser ferramenteira, que é uma ocupação muito valorizada na indústria automotiva, que quase só tem homem, né, e que é uma das que paga mais, inclusive, né, tem essa parte, né. Então, essa ideia de reserva de espaços precisa ter essa quebra, de fato, desde cedo em várias esferas, e isso envolve a gente remodelar muitas estruturas. Então, isso é uma parte. E aí, assim, teria várias coisas, né, que eu poderia dizer sobre isso, né, mas só para também não ficar uma coisa comprida demais, acho que, assim, essa ideia de referências eu queria só endossar e dizer que concordo muito. Quando a gente acha que... isso reforça a ideia de que um espaço não é para nós, mulheres, quando a gente não vê, né, nenhuma mulher tendo ocupado aquele antes.
aquele espaço antes, né? Então, eu lembro muito disso de uma amiga minha, quando eu achava, por exemplo, que a pós-graduação não era para mim, não era uma coisa que foi muito construída, assim, eu fui a primeira pessoa da minha família que fez mestrado, doutorado, né? Assim, outras pessoas da minha família tiveram outras formações, mas não nesse sentido, né? Mas essa profundidade, né? Da formação acadêmica. Então, na minha família não tinha essa referência. E eu tive que meio que caçar isso no mundo, né? E aí, quando uma das amigas minhas que tinha feito graduação comigo passou, né, numa universidade, fez, porque eu fiz, né, eu cheguei a fazer também doutorado de sanduíche, passei um tempo fora do país, tudo isso não estava no meu horizonte, não estava preparada para isso, isso não fazia parte dos meus sonhos, né, eu achei muito importante essa ideia da professora Andréa, das meninas, hoje em dia existe uma possibilidade maior das meninas sonharem, acho que isso é uma coisa interessante, né, o leque aumentou, né, em relação às gerações precedentes, o leque de possibilidades apresentadas como possíveis para as meninas das gerações de hoje agora, que não estão na universidade, por exemplo, já é maior do que para minha geração e quanto mais para as gerações das que vieram antes de mim. Mas as barreiras ainda existem, então as meninas não podem achar que está tudo ganho, né, por um lado, né, não podem cair nesse erro de falar, acho que posso tudo, sem estar preparada para entrar, né, nos espaços e encontrar barreiras, né, porque senão o sofrimento existe e você não estava nem preparada, e você também não pode desistir antes de tentar. Então, né, hoje as meninas têm que ter acho que essa consciência, o conselho que eu deixo, né, ou a reflexão que eu deixo, né, que conselho é complicado. Mas assim, as meninas tem muito mais ferramentas hoje, hoje tem mais referências, hoje tem mais ferramentas, hoje tem uma amplitude maior de espaços que as meninas podem desbravar, assim, sem serem as primeiras como em gerações anteriores. Outras tiveram que ser as primeiras para hoje a gente poder chegar e falar, olha, tem uma lá, né? Ou tem algumas lá, né? Que já podem me dar uma dica, etc. E aí eu acho que isso a gente não pode deixar que as conquistas que a gente tem, né? Que a gente alcançou até hoje retrocedam. Então, as meninas têm que ter essa consciência, tanto dos limites como das possibilidades que elas têm hoje, né, que são diferentes do passado, mas tem que ter a consciência de que a gente tem que continuar brigando por esses espaços, porque nada foi dado, né, porque tudo foi fruto de batalha, todas essas micro situações que a gente relatou hoje são exemplos do que todas as mulheres passam no seu cotidiano, as batalhas mais conjuntas, né, de movimentos, mas essas batalhas individuais das mulheres, e a gente está em tempos, né, a gente vive em tempos de retirada de direitos. E retirada de direitos implicam, né? Assim, isso aí a Simone de Beauvoir, que é uma, né, filósofa bastante conhecida francesa, ela sempre fala, né? Sempre falou sobre a questão de que em momentos de crise são os momentos em que são os momentos escolhidos, né, para você fazer retroceder os direitos das mulheres. Então, eles não são fixos. Então, tudo que a gente falou, foi um avanço, a mulher não podia e hoje pode, amanhã pode não poder mais. Pode, assim, pode acontecer dela não ter esse acesso mais. Então, cada menina que souber que está ocupando um espaço no âmbito da carreira científica, seja estudo, seja por conhecimento, seja, né, como docente ou pesquisadora, ou seja, porque quer saber mais sobre o mundo, tem que saber que carrega um pouquinho dessa responsabilidade junto, né? Desfrute individualmente, mas agregue para o coletivo das mulheres, porque a gente tem que conseguir se ver mais como parte de um coletivo que precisa, né, continuamente lutar para manter os nossos espaços conquistados. Acho que é isso, gente. E no mais, me somo com a professora André. A gente tem que sonhar. Os tempos de hoje não são tempos que estimulam que a gente sonhe. Parece que a gente tem que pensar só no imediato, no que a gente vai fazer amanhã, e na sobrevivência, e, né, na obrigação, e não necessariamente no que você faz porque você gostaria, mas a gente não pode perder esse horizonte, principalmente as mulheres. Bem, palmas. Era isso. Gente, de verdade, agradecer mesmo. Foi muito lindo. Eu aprendi bastante coisa e é sempre bom ter esse diálogo, né? A gente aprende, a gente se sente, como pode dizer assim, é realmente motivação, sabe? Essa questão de sonhar. E, nossa, você falou uma coisa, Thaís, que é real. A gente não sonha mais, né? Desde que começou a pandemia, parece que para que você vai pensar no futuro se o presente está desse jeito, né? E isso não faz bem. Então a gente tem que sonhar mesmo. Nossa, muito bonito. Gente, foi esse o nosso episódio de hoje do Fala Pet, Mulheres na Ciência. Foi muito proveitoso esse papo com a Thaís e com a professora Andréa. Por favor, deixem seus comentários, divulguem
E é isso, muito obrigada novamente. O Grupo PET agradece imensamente a presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer também.